Bom, antes da gente começar para valer o conteúdo, eu quero que a gente analise juntos aqui a reflexão do dia. É uma reflexão que eu coloco todos os dias aqui no Instagram. Ninguém vale o seu desequilíbrio emocional, o seu sono e suas lágrimas. Faz sentido isso para você? E aí, ó, a gente tem um código, coraçãozinho. Coloca um emoji de coraçãozinho se essa frase faz sentido para você, para eu entender se você o que você acha dessa frase. Ninguém vale o seu desequilíbrio emocional, o seu sono e suas lágrimas. Isso tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Muito a ver, porque a gente vai falar de como que você se torna forte emocionalmente. E a primeira coisa que você precisa identificar isso, obrigado Lúcia, coloca aqui o coraçãozinho, a Paula também, o Clóvis, coloca o coraçãozinho para eu saber se você está entendendo isso. Ninguém vale o seu desequilíbrio emocional, o seu sono e suas lágrimas. E aqui você precisa, presta atenção, você precisa tirar as máscaras. Você precisa tirar as máscaras para você transformar a sua vida. Talvez você ache que dê conta, você ache que eu não vou mexer nisso agora, mas se você não está feliz, se você no final do dia o saldo é muito mais negativo do que positivo em termos de felicidade, tem alguma coisa errada na sua vida. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Tem algo errado. E se tem algo errado, você precisa buscar a causa. Você precisa resolver. Porque a maioria das pessoas, e eu sei que talvez não seja o seu caso, mas talvez para algumas pessoas seja, as pessoas preferem se anestesiar, elas preferem fingir que elas não estão vendo aquilo. Então elas vão mascarando, elas vão levando com a barriga. Só que uma hora, anota essa frase que eu vou te falar agora, presta muita atenção. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E quando ela chega de maneira pesada, juros compostos, mais alta do que a gasolina nos dias de hoje, pode ter certeza disso. Então eu preciso que você entenda que para qualquer transformação de vida, você precisa colocar verdade. Você precisa ser sincero com você. Você precisa parar de se enganar. Muitas pessoas ficam nesse jogo da mentira, nesse jogo do engana, achando que uma hora um milagre vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Transformação de vida exige que você esteja ativa no processo. Por isso que toda transformação de vida é um processo ativo. Então, se existe algo que está sugando a sua energia, que está te colocando mais em lágrimas, você precisa resolver. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho para a gente começar para valer o conteúdo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre isso, como se tornar mais forte emocionalmente. E aí eu quero te fazer uma pergunta e você coloca sim ou não aqui para mim. Você verdadeiramente gostaria de ter mais blindagem emocional, ter o controle das suas emoções? Você acha que está faltando blindagem emocional na sua vida? Coloca aqui sim ou não. Você gostaria de ter mais blindagem emocional? Blindagem emocional é o controle das suas emoções. É como se você estivesse protegido das situações e você conseguisse controlar melhor as suas emoções. E eu vou te fazer muitas perguntas aqui, e eu quero já que você anote. Perguntas são poderosas. Perguntas são poderosas, elas fazem você refletir, elas fazem você encontrar as respostas. Então coloca aqui para mim se você gostaria de estar blindado emocionalmente. Deixa eu ver aqui, ó. Tem várias pessoas que sim, a Valéria sim, o Clóvis sim, muito mais. O Clóvis já fez o programa Blindagem Emocional, que é o meu programa de 21 dias e quer mais, sim, porque a blindagem emocional a gente vai construindo ela durante o processo. A Socorro também, a Stael Mota, sim, a Maria sim, Isabel Santos, sim, a Bianchi também, Gabi, sim, a Vilma, sim, muito, Jaqueline, sim, a Conceição, sim, Cris Marchiori, Cristina, Nakata, a Vilma, a Gil, legal, Cristina Baltazar, ótimo, excelente, que bom que vocês querem. Agora,
uma pergunta importante, eu quero que você reflita. Em qual situação você precisa ter mais blindagem emocional hoje na sua vida? Qual é a situação que você precisa ter mais blindagem emocional? Qual é a situação hoje da sua vida? Qual é a área da sua vida que você já identifica que ali você tem um descontrole emocional, você não consegue ter um controle emocional que não cause arrependimento em você? Coloca aqui para mim qual situação você precisa ter blindagem emocional. A gente precisa entender, como eu disse, para você transformar a sua vida, presta atenção aqui, para você transformar a sua vida, você precisa olhar para o seu presente. Você precisa analisar o que está acontecendo na sua vida. Nós estamos inseridos dentro, anota essa expressão aqui que eu vou te falar, corrida dos ratos. A gente foi adestrado a estar numa corrida dos ratos, apenas produzindo, fazendo, produzindo, fazendo, produzindo e fazendo. E a gente não se olha, a gente não se prioriza. Por isso que todo dia eu vou falar aqui para você, que bom que você está aqui, que bom que você está se priorizando mais uma vez. Porque quando você se coloca como prioridade, aumenta a probabilidade de você transformar a sua vida. Agora, quando você não se prioriza, quando você se coloca em segundo plano, depois eu resolvo isso, você vai ficar mais distante dessa transformação de vida. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Deixa eu ver aqui algumas respostas. Boa, Verônica, sim, continuo no processo. Oi, Marlene, bom dia. Ótimo assunto, blindagem emocional é o que mais precisamos para poder viver com plenitude. Perfeito, Marlene, excelente. E a Marlene lida com pessoas como eu lido também, a Marlene, assim como eu, é hipnoterapeuta, e a gente vê isso todos os dias no consultório. As pessoas sem essa blindagem emocional. E sem essa blindagem emocional, você não consegue tomar as decisões que você precisa tomar. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Deixa eu ver aqui algumas respostas. A Conceição, na comunicação. Olha, que interessante, na comunicação. A falta dessa blindagem emocional torna a nossa comunicação, às vezes, agressiva, sem que a gente queira. Talvez você viva isso. Uma comunicação confusa, uma comunicação embolada. Tudo isso gera estresse, tudo isso gera conflitos. Muito legal que você colocou aqui, Conceição. A Paula, todas com meu filho, no amor, no trabalho. Mas Paula, eu vou te dar uma missão aqui. Escolhe uma, a mais prioritária. E pensa no seguinte, talvez aquela que se você resolver primeiro, vai inclusive ajudar a resolver as outras. Escolhe uma. A gente precisa de foco num processo de transformação de vida. Claro, você pode falar o seguinte, Gato, eu tenho tantos problemas que eu quero resolver todos. Mas você só vai resolver todos se você começar por um. Não há como você resolver todos de uma vez. E aqui eu já quero deixar muito claro para você. As lives da blindagem emocional não são atalho. Elas não vão trazer uma fórmula mágica, elas não vão trazer para você, olha, tem aqui um truquezinho para você que vai funcionar. Não é assim. Transformação de vida exige você estar ativa no processo. Exige, inclusive, escreve essa frase, exige amar o processo. Exige você gostar do processo. Para quem já faz parte da comunidade Coragem, que é o grupo de pessoas que está mais próximo a mim, é o grupo de pessoas que já fez o programa Blindagem Emocional, sabe muito bem disso. Pessoal da comunidade, sim ou não? Coloca aqui a hashtag Eu Amo o Processo. Eu amo o processo. Porque vocês já entenderam a importância de amar o processo. A Gabi, educação dos filhos. Legal. Exatamente no que, Gabi? É importante também ser específica. Exatamente no que? É na sua relação com os filhos, por exemplo, quando eles estão fazendo a tarefa de casa, o acompanhamento disso? Seja mais específico, isso é muito importante. Bem-vinda, Amanda. A Isabel, no trabalho, na vida amorosa e com os meus filhos. Isabel, assim como eu falei há pouco, escolha uma. Escolha a primeira, a mais importante e aquela que, se possível, se você resolver, você vai poder ajudar as outras áreas também. A Tici Ramalho, seja bem-vinda. Legal. Jamile, seja bem-vinda. Pergunte à pedagoga. Gabriel, caderno de imagem, seja bem-vindo. José Meirelli também.
Deixa eu ver aqui, ó, se tem mais respostas de qual área que você quer trabalhar. Isso, eu amo o processo, boa comunidade coragem, eu amo o processo. Vocês precisam, para você que está chegando agora, você precisa aprender isso, amar o processo. Então, você precisa entender qual é a área que você precisa agora, nesse momento, atacar. Qual é a área que você vai dedicar o seu esforço? Por quê? Porque blindagem emocional é a capacidade de você controlar suas emoções. Anota, printa. Printa isso para você não esquecer. Blindagem emocional é a sua capacidade de controlar as suas emoções. Ô gata, mas eu quero vencer as minhas emoções. Isso é impossível. Você não vence as suas emoções. Você consegue o quê? Controlar. E o que você tem de benefícios da blindagem emocional? Por exemplo, você consegue retomar o controle, você consegue retomar o seu equilíbrio mais rápido do que quando você não tem blindagem emocional. Por exemplo, eu tenho certeza que você nunca fez isso, que você é uma pessoa educada, que você é uma pessoa tranquila, uma pessoa zen. Mas vamos imaginar que você está no trânsito, num trânsito caótico de uma grande cidade como São Paulo, e aí o seu carro é fechado por outro. Do nada. Naquele momento, você é tomada por uma emoção. Vamos chamar ela de raiva? Raiva é uma emoção. A raiva toma conta de você. E aí, qual é a sua reação? Talvez uma reação, e que muitas pessoas infelizmente fazem, elas começam a exibir o seu lindo dedo médio para outra pessoa, né? E falando poesias para ela. Claro que eu estou brincando aqui, você entendeu, né? Você muitas vezes perde totalmente o controle, a noção de um perigo, e aí depois você pode se arrepender disso. Você já viveu alguma situação assim de descontrole emocional? Coloca aqui para mim. Pessoas com blindagem emocional, elas conseguem muitas vezes segurar essa raiva. Elas conseguem raciocinar muito mais rápido, ao ponto de talvez essa pessoa não quis fazer por mal. Talvez essa pessoa não me viu. Talvez essa pessoa fez por mal, mas aí é um problema dela e não meu. Eu não vou estragar o meu dia. Talvez você já tenha estragado o seu dia, por quê? Porque a emoção tomou conta de você. Faz sentido? Coloca o coraçãozinho aqui para mim, se isso faz sentido para você. Talvez você já tenha estragado o seu dia simplesmente porque aconteceu algo que você não teve controle emocional. Faz sentido isso para você? Então essa é uma vantagem da blindagem emocional. Eu consigo retomar mais rápido, eu consigo evitar situações de estresse. Eu consigo, por exemplo, presta atenção, anota essa expressão, ciclo do sofrimento. Ciclo do sofrimento. Com blindagem emocional eu consigo sair mais rápido, mais rápida do ciclo do sofrimento. Eu não fico sofrendo por uma situação. Acontece, até porque, presta atenção, blindagem emocional não é garantia que você não vai sofrer nunca mais, que você vai viver uma vida feliz, linda para sempre. Não. A vida, ela está acontecendo. Ela acontece. Então, a blindagem emocional, ela te possibilita te tirar mais rapidamente deste ciclo do sofrimento. Quantas pessoas que você não conhece que talvez vivam há anos no ciclo do sofrimento, no ciclo do vitimismo? Você conhece alguém? Coloca aqui para mim se você conhece alguém que está o tempo todo se vitimizando e está vivendo ali nesse ciclo do sofrimento. Coloca aqui para mim. Deixa eu ler um comentário aqui da Bianchi Nituzzi. Não sei viver, estou perdida, com 52 anos, sempre fui mãe e dona de casa, não estudei. E hoje estou separada, eu acredito que seja isso, sem pensão, sem profissão. E não tenho estrutura para viver. Estou totalmente sem direção. A primeira coisa que você precisa nesse momento é se acolher. Anota essa palavra, se acolher. Você precisa buscar tirar qualquer tipo de culpa que você talvez sinta por essa situação que você está hoje. Tudo bem? Faz sentido? Por quê? Porque a culpa não deixa a gente andar. Quando eu me sinto culpada, quando eu me sinto culpado, eu não consigo raciocinar.
A primeira coisa é se acolher. A primeira coisa é você se acolher e entender que o passado, ele não existe mais. Não tem como você alterar. Ah, eu poderia ter feito diferente. Poderia, mas você não fez e o que importa é agora. O que você faz a partir de agora. Por isso que blindagem emocional vai te ajudar. A primeira coisa para você ter talvez essa direção, essa clareza que você tá buscando, você precisa ter o controle das suas emoções. Porque sem o controle das suas emoções, você não consegue suportar muitas vezes um processo. Você desiste fácil. Quantas pessoas não desistem fácil? Desistem de coisas que elas mesmo escolheram, mas elas desistem. Faz sentido isso para você? Então, primeira coisa, se acolha, tá bom? A primeira coisa, a coisa mais importante é se acolher nesse processo. Tudo bem? Ó, vocês conhecem muitas pessoas. Legal, legal. Bianchini, ó, a segunda coisa, né? Agora que eu lembrei, eu vi aqui teu comentário. Busque ajuda. Então, estar aqui todos os dias, né? Eu vou fazer as lives de segunda a sexta, vai ser uma ajuda para você. Porque eu vou fazer você muitas vezes refletir. Sozinha, quando a gente está sozinha numa situação, às vezes sem a direção, como você falou, não sei para onde eu vou, se eu não peço ajuda, é muito mais difícil. A gente precisa descer muitas vezes desse pedestal de orgulho, e eu não estou dizendo que você seja orgulhosa, mas isso já aconteceu comigo. A gente precisa descer desse pedestal para pedir ajuda. Porque sem a ajuda, sem os conhecimentos que a gente ainda não tem, fica muito mais difícil. Tudo bem? Então, ó, blindagem emocional é fundamental para você controlar as suas emoções. E como eu falei aqui para Bianchini, olha só, blindagem emocional, pessoas blindadas emocionalmente, elas suportam o processo de mudança de vida. Porque eu quero que você entenda o seguinte, eu vou repetir isso várias vezes para você, eu vou ficar até chato. Eu vou ficar muito chato com você até. Mas uma transformação de vida, uma mudança de vida é um processo. Não é do dia para a noite. Eu sou hipnoterapeuta e eu ajudo mães e pais, principalmente, a terem blindagem emocional para controlarem os seus medos, para controlarem as suas emoções. E eu percebo que muita gente chega ao meu consultório acreditando que vai ser num passe de mágica. Até porque a hipnoterapia tem vários mitos, né? Como se fosse um passe de mágica. E não é. É uma parte do processo. É uma parte de um processo que vai começar. E você precisa prestar atenção aqui. Eu falei isso no sábado, num treinamento que eu dei para a comunidade Coragem, que é: você sabia que para um avião decolar, um avião subir ao céu e fazer a sua viagem, ele gasta a maior parte do combustível, ele gasta exatamente na decolagem? Ele gasta na decolagem por quê? Porque o começo é sempre mais difícil. Imagina, eu nem sei quanto que pesa um avião, toneladas. Imagina você colocar toneladas no ar, algo que é antinatural, não é natural que a gente vença, né? A gravidade não é o natural. E imagina, ele precisa botar a maior parte do combustível nesse início. Então você precisa entender que o que você está fazendo aqui, para você que está chegando a primeira vez, aliás, se você está aqui pela primeira vez, diz de onde você é e o seu nome para eu te dar um bom dia especial. A primeira coisa que você tem que entender é que esse início vai exigir o quê? Mais esforço. E vai ser mais difícil. E talvez você olhe e fale, nossa, mas não está acontecendo nada na minha vida. Só que sim, um processo já começou. Faz sentido isso para você? Então, blindagem emocional vai te proporcionar suportar o processo. É por isso que, presta atenção no que eu vou te falar, o autoconhecimento high five, aquele autoconhecimento... Oi, Jana, de Jundiaí, seja bem-vinda! O autoconhecimento high five, que é aquele que te enche de energia emocional, que você fica lá pulando, 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 ele é bom? Lógico que ele é bom. Mas ele não resolve a sua vida. O autoconhecimento high five não resolve a sua vida. O que resolve a sua vida é você gostar do processo.
você gostar do processo. Tudo bem? Faz sentido? Você precisa gostar do processo. Por isso que esse início vai ser o mais difícil. E por isso que você precisa de blindagem emocional. Porque se você não tem blindagem emocional, você vai desistir. Porque tudo que você quer fazer agora, presta atenção no que eu vou te falar. Tudo que você quer mudar a sua vida? Coloca aqui sim ou não para mim, só para eu saber. Sim ou não? Você quer mudar alguma coisa na sua vida, certo? Senão você não estaria aqui. Você não está aqui porque eu sou um cara simpático, até porque não sou tão simpático assim. Então, você está aqui porque alguma coisa está te incomodando. Algo não está legal na sua vida. Então você está aqui. Então perceba que se você não tiver o controle das suas emoções, você não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque esse movimento de mudar a sua vida não é natural. O natural é a vida do jeito que está hoje. Essa vida mais ou menos, uma vida média, uma vida medíocre. Medíocre vem de média, uma vida média, mais ou menos. Sabe aquela vida, eu tô levando, não tá tão ruim, mas também não tá tão bom. Essa vida média é que você precisa combater. Essa mediocridade na sua vida é que você não pode mais aceitar. Não aceita mais essa vida medíocre. Você merece muito mais. Você não pode aceitar essa mediocridade no teu relacionamento. Você não pode aceitar essa mediocridade na sua vida financeira. Você não pode aceitar mais essa mediocridade na sua vida profissional. Você não pode mais aceitar isso como se isso fosse vida. Isso não é vida. Isso é sobrevida, é sobreviver. E aqui eu quero que você guarde uma coisa que talvez te choque, mas eu preciso falar para você. Para você que está chegando a primeira vez aqui, talvez você se assuste com algumas coisas que eu fale para você. Mas a cada dia é um dia a menos. A vida é curta. A cada dia é um dia a menos. Do momento que a gente nasce, é uma contagem regressiva para o fim. Eu aprendi isso muito com o estoicismo, a filosofia estoica. A cada dia é um dia a menos e a gente precisa entender isso. E não é que, mas o gata, isso é muito negativo. Não, não é negativo. Você tem que aproveitar a vida que você tem hoje. Não adianta você ficar desejando uma vida se você não faz nada no presente. Você precisa fazer alguma coisa? É agora. Você precisa se priorizar? É agora. Não é daqui a um mês, não é daqui a um ano, não é daqui a 5 anos, não é quando você se aposentar. Então você precisa começar a entender que enquanto você não tiver blindagem emocional, enquanto você não tiver o controle das suas emoções, o que vai acontecer? Você vai desistir, porque o movimento de mudança de vida não é o natural. O natural, e aqui eu quero que você guarde, a gente vai falar disso com mais profundidade nos próximos dias. Tudo o que a sua mente quer é garantir a sua sobrevivência. Anota isso. Tudo. E para garantir a sua sobrevivência, existe uma coisa fundamental: economia de energia. Economia de energia. A tua mente não quer que você gaste energia. Por exemplo, eu começo a falar disso, a sua mente te desconecta. Você começa a pensar no almoço, você começa a pensar no Netflix que você assistiu ontem, você começa a pensar em qualquer outra coisa, porque a sua mente não quer essa conversa. E é por isso que você precisa ter blindagem emocional. Por quê? Qualquer mudança de vida vai exigir o quê? Gasto de energia. Gasto de energia. E se eu não tenho blindagem emocional, é muito mais fácil de eu desistir. E eu vi isso muitas vezes na minha vida. Eu desisti muitas vezes dos meus sonhos, das minhas ideias, quando eu não tinha blindagem emocional. Eu desistia. É muito trabalhoso. Deixa eu desistir. E eu continuava dentro da minha mediocridade. Só que chegou uma hora que eu não aceitei mais isso. Teve uma hora que, não dá mais. Pessoas que não têm blindagem emocional, elas não conseguem alcançar os seus sonhos. Eu não sei qual é o seu sonho. Eu tenho certeza que você tem um sonho aí. Qual é o seu sonho? Aliás, escreve aqui para mim. A Bianchini, verdade, eu sinto como se eu não tivesse mais tempo. E pior, estou sem força, porque já nadei e não cheguei a lugar nenhum. E você talvez tenha gastado muita energia, Bianchini, por quê? Porque você não tinha essa direção. Mas mais do que isso, você não tinha blindagem emocional para suportar o processo.
Você não tinha blindagem emocional para falar o seguinte, vai doer aqui, mas eu preciso seguir em frente. Eu preciso fazer isso. Eu não sei se você já correu uma maratona, mas para correr uma maratona de 42 quilômetros, você não corre uma maratona no dia que você decide correr uma maratona. Eu estou lá dormindo, eu vou correr uma maratona. Não, não é assim que acontece. Você se prepara. Boa, Daniel. O Daniel faz parte da comunidade Coragem, é um amigo pessoal que eu tenho. 2 anos nesse processo, duro, cheio de altos e baixos, mas seguindo em frente. O mais importante é seguir em frente. Boa, Daniel. Altos e baixos, lógico que vai ter. Mas se eu não tenho blindagem emocional, eu desisto. E numa maratona, para você chegar aos 42 quilômetros, primeiro você tem que correr 1 quilômetro. Quiçá 100 metros. Depois 2, depois 5, depois 10, depois 21. E aí sim você vai chegar para os 42. Tudo bem? A Luziana, olha, a Maria Luziana, Luziana Maria, tenho muita ansiedade. Crises de ansiedade não são normais. A ansiedade é normal. É bom sempre a gente distinguir isso. Eu vou falar disso durante as lives também. Mas a ansiedade, ela é o quê? É a tua mente no futuro. E quando eu não tenho blindagem emocional, a minha mente ela fica vagando mesmo. Ela vai longe. E normalmente o quê? Sempre para o pior cenário. E aí o que acontece? Eu sofro. E quando eu sofro, existe uma descarga fisiológica, neural, que você sente no seu corpo. Porque as emoções, presta muita atenção no que eu vou te falar aqui. Emoção é um conjunto de reações químicas e neurais que acontecem no seu cérebro, na sua mente, e você sente no corpo. Por exemplo, você já sentiu frio na barriga com alguma situação? Eu estou talvez na expectativa e você sente o frio na barriga? Isso vem através exatamente da emoção. A ansiedade, por exemplo, quando você tem calafrio, isso é o quê? Isso é uma descarga neural, química, que o que acontece? O teu corpo sente. A emoção, e aqui presta atenção, existe uma diferença entre emoção e sentimento. Sentimento é a interpretação que eu dou para aquele estado emocional. Tudo bem? Faz sentido? Coloca aqui o coraçãozinho. Deixa eu dar um bom dia para minha amiga Cris Cabral. Seja bem-vinda, Cris. A Maria também aqui, ó. Problemas com separação de meus filhos e netos e sofro muito. Por isso que ter blindagem emocional é importante. Primeiro porque, olha só, eu aprendi uma coisa com a filosofia estoica que eu levo para minha vida, eu falo sempre no programa Blindagem Emocional, nas lives. Existem coisas que você não controla, que aliás é a maioria delas. A gente controla poucas coisas. A gente controla o nosso corpo, as nossas emoções, se a gente tiver, claro, blindagem emocional. Agora, a vida dos seus filhos, dos seus netos, você não controla. E talvez você não se preparou para esse momento. E agora você precisa ter blindagem emocional para você construir a sua vida, ter algo na sua vida que não te faça dependente deles. Existe uma grande dependência, muitas pessoas que eu atendo, é a síndrome do ninho vazio, né? A hora que os filhos vão embora, enfim. E eles vão embora. Para você que tem filho pequeno, eu tenho 2 filhas adolescentes. Uma hora elas vão embora. Aliás, tá ficando cada vez mais próximo delas irem embora. E eu preciso entender isso, porque eu não vou ficar com elas para sempre. Eu acredito que nós, mães e pais, nós devemos realmente preparar os filhos para o mundo. Não para mim, não para ser um bibelô, não para estar aqui na minha estante. Tá aqui, ó, minha filha, meu filho, olha só como eles são bonitos, charmosos e cheirosos. Não, eu preciso preparar para o mundo. E eu preciso me preparar para essa separação, porque ela vai acontecer. Porque aconteceu com você. Teve uma hora que você também saiu da sua casa, você foi embora. Tudo bem? Então, ter blindagem emocional é fundamental nesse processo. O Clóvis tem tudo a ver, pois quando comecei o processo, pedalava 7 a 10 quilômetros. Hoje eu não fico satisfeito com menos de 30 quilômetros. Excelente, Clóvis. E o Clóvis já perdeu mais de 30 quilos, né, Clóvis? Desde a sua participação há 1 ano e pouquinho, né? 1 ano e pouquinho na turma 5 da blindagem emocional, o Clóvis perdeu mais de 30 quilos.
Por quê? Porque suportou o processo. Quando eu tenho blindagem emocional, eu consigo suportar o processo. Tudo bem? Bianchini, é o que eu falei agora. Você precisa ter a blindagem emocional exatamente para quê? Para você encontrar uma nova direção. Então, entenda uma coisa importante. As emoções são processos automáticos, é um conjunto de ações. E que você, se você não tem blindagem emocional, você não controla. E aí acontece. Você é fechada no trânsito e aí o que você faz? Você reage, você xinga a pessoa, você sofre com aquilo. Por isso que cada vez mais a gente vive um mundo caótico, porque as pessoas não foram ensinadas a ter blindagem emocional. E aqui uma constatação importante. Ou você controla suas emoções ou elas controlam a sua vida. É simples. Ou você começa a ter blindagem emocional, ou elas controlam a sua vida. No programa Blindagem Emocional, que é o meu programa de 21 dias, eu vou abrir inscrições para a turma 9 nas próximas semanas. O processo é exatamente para que você tenha maior controle das suas emoções. Ó, a Ivande Teameri. Preciso me tornar forte. Qualquer palavra que me fala, choro até. Pois é. Ou seja, as emoções estão controlando a sua vida. E quando as emoções controlam a minha vida, presta atenção, você não tem vida. São as emoções que estão decidindo por você. E você não pode mais suportar isso. Então, como é que eu vou me tornar forte emocionalmente? Com blindagem emocional. É a blindagem emocional, é entender, presta atenção, você precisa entender que sempre existe, escreve aí no seu caderno, existe uma interpretação que você aprendeu. Existe um aprendizado que você aprendeu e que faz você reagir de tal maneira. Por exemplo, é para todo mundo reage xingando a outra pessoa quando ela é fechada no trânsito? Não. Para algumas pessoas aquilo é uma ofensa, é uma sensação de estar sendo enganada, de estar sendo usurpada. E para outras, putz, é só um motorista muito ruim. Aliás, o que a gente tem de motorista ruim não dá conta hoje. Muita gente ruim no trânsito. Mas as reações são diferentes. Percebe? Por quê? Porque as interpretações também são diferentes. E você aprendeu isso de alguma maneira. Você aprendeu. E aqui, ó, presta atenção. Eu vou te dar uma dica, talvez a coisa mais importante que eu posso te dizer. Ó, chega aqui mais perto de mim. Coloca o ouvido aqui, ó, para você ouvir. Ouvir muito bem. As respostas estão na sua infância. Em 99,9% dos casos, as respostas estão na sua infância. E aí você precisa ir na causa para dessensibilizar e para dar uma nova interpretação. Tudo bem? Isso é uma coisa que, por exemplo, a hipnoterapia faz. O processo de hipnoterapia vai na causa. E você reage de acordo com o que você aprendeu. E a gente vai falar muito disso ao longo aqui das lives da blindagem emocional. Eu vou te dar uma dica de livro, mas antes, coloca aqui para mim, ó, coloca aqui nos comentários qual foi o seu aprendizado. Coloca aqui nos comentários o que você aprendeu dessa nossa conversa aqui hoje. Coloca aqui para mim o que você aprendeu. Eu vou te dar uma dica de livro. Deixa eu pegar aqui na minha estante. Aqui. Um livro que fala muito sobre emoções. Ó, eu vou colocar aqui o slide e vou mostrar aqui para você. Ó. O Erro de Descartes, do Antônio Damasio. O Antônio Damasio é um dos maiores neurocientistas, se não o maior neurocientista da atualidade, vivo, né? É um português que mora hoje nos Estados Unidos. O Erro de Descartes. É um livro denso, porque é um livro técnico, tá bom? Mas ele explica muito bem sobre como as emoções funcionam na nossa vida. O Erro de Descartes é um livro que eu indico para você, se você quer entender mais sobre emoções. Coloca aqui para mim, então, qual foi o seu aprendizado hoje? O que essa nossa conversa, que esse nosso bate-papo
fez você refletir? O que fez você talvez entender sobre o seu momento, entender sobre a sua vida? Porque, ó, presta atenção, você precisa ter o controle das suas emoções, porque hoje, sem a blindagem emocional, você está sujeita a quê? A ser controlada pelas emoções. Qualquer coisa que acontece na sua vida, você perde o seu equilíbrio e você se arrepende. E é ruim você carregar essa culpa, esse arrependimento. Faz sentido isso para você? A Maria, aprendi a ter mais confiança em mim. Legal. A Vilma, amor próprio, me ter como prioridade da minha vida. Excelente. Boa, Valéria, só eu posso me ajudar. Exato. Se priorizando, Valéria. E você está fazendo isso, ó. Parabéns. Obrigado, Jorge. A Marta, respeitar o tempo do processo e não desistir. Excelente, Marta. Respeitar o tempo do processo e não desistir. E você não vai desistir se você tiver blindagem emocional. Faz sentido? Boa, Bianchini. Legal, fico feliz. A Cris, aprendi que a blindagem é fundamental na minha caminhada. Oi, Aline, seja bem-vinda. A procrastinação me deixará em inércia. Sim, sim, em inércia. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Jaqueline, amar o processo e respeitar o tempo do processo. Excelente. Bom, é isso. Eu te vejo amanhã às 8 horas da manhã, horário de Brasília, tá bom? Uma linda segunda-feira, uma linda semana para você e eu espero que você tenha gostado, tá bom? Grande abraço. Tchau!